Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que estão participando conosco, vendo esse vídeo agora ou então mais tarde. Que Deus abençoe a tua vida. Nós temos falado sobre o ministério de oração, a necessidade de ouvir a voz de Deus. E é grandioso as coisas que Deus tem falado e feito no nosso meio através da oração. Vamos compartilhar lá em 1 Samuel, no capítulo 3, verso 10 e o verso 11. Diz assim: depois disto, o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Então o Senhor disse a Samuel: estou a ponto de fazer algo em Israel que fará tinir os ouvidos de todo aquele que o ouvir. Não vamos entrar em grandes detalhes, porque certamente tem muitas coisas a aprender nesta passagem. Mas precisamos entender o que Deus quer fazer nesses últimos dias e o que Ele quer falar. Ele quer se revelar. Deus chamou você e quer se revelar. Só que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Diz lá em 1 Samuel, diz que então veio o Senhor. Interessante, só isso aí já é forte, é poderoso, né? Deus veio, o soberano, o Criador de todas as coisas, aquele que é perfeito, aquele que é poderoso, aquele que pode abençoar e pode também dar o término da vida de alguém por causa dos seus muitos pecados, mas o que Deus quer fazer? Deus quer restaurar, Deus quer nos chamar para uma nova intimidade com Ele. Diz que então veio o Senhor e se pôs ali, parou, Deus parou naquele lugar e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. E disse o Senhor: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Aquele que ouvir. O Senhor veio, o Senhor chamou. Muitas vezes, como das outras vezes, diz que é muitas vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: então veio o Senhor. Então veio o Senhor. Só isso aí, a gente vai se deleitar no poder de Deus sobre as nossas vidas. Então veio o Senhor e esteve ali e parou ali e chamou. A palavra do Senhor nos ensina que Samuel ouviu a voz de Deus. Deus veio, parou naquele lugar e chamou. Só que Samuel, em vez de falar com Deus, a princípio, Samuel não entendeu a voz de Deus, se era Deus que estava falando, ele disse. E ele saiu do quarto e foi até o quarto do sacerdote Eli. E disse: Senhor, o Senhor me chamou? E o sacerdote disse: não te chamei, volta para o teu quarto, vai dormir. Só que quando Samuel voltou para o quarto,
Deus continuou a falar: Samuel, Samuel. E Samuel, em vez de falar com ele, sim, estou aqui. Samuel voltou no quarto do sacerdote Eli e disse: o senhor me chamou? E o sacerdote: não te chamei, volta para o teu quarto, vai dormir. E isso aconteceu 3 vezes. E na terceira vez o sacerdote então entendeu que era Deus que estava falando com ele. Deus estava chamando a Samuel e disse: olha, quando você ouvir mais uma vez, você vai dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Interessante que quem deveria estar ouvindo a voz de Deus era o sacerdote, era o responsável pela presença de Deus, de cultivar a presença de Deus, de ouvir a voz de Deus. Mas o sacerdote não ouviu a Deus. A palavra do Senhor diz que as visões de Deus eram raras. A voz de Deus era rara no meio do povo de Deus, porque o sacerdote tinha falhado. Deus chamou um sacerdote e ele falhou. Então Deus chama um menino, o menino Samuel. Onde foi que Deus entrou para falar? Deus entrou no quarto. Entrou no quarto. Se os sacerdotes hoje falharem, Deus vai chamar aqueles que ouvirem a voz de Deus, aqueles que têm ouvidos para ouvir Deus. Se o grupo de oração falhar, Deus vai levantar um outro povo, vai levantar aqueles que ouvem a Deus. Então há uma necessidade de ouvir Deus. Deus vai levantar aqueles que o ouvem. Mesmo que sejamos inexperientes, mesmo que sejamos um menino como Samuel. Só que muitos de nós, quando ouvimos a voz de Deus, dizemos: não é comigo, eu não estou preparado. Enquanto você se vê como uma vítima, Deus te vê como esperança para a casa de Deus. Enquanto você se vê como vítima, Deus diz: é você que eu vou usar. Deus chamou Samuel pelo seu nome. Interessante. E o significado do nome de Samuel significa: seu nome é Deus. Glória a Deus. Deus, Ele está olhando para nós, Ele conhece o nosso nome e Ele conhece a nossa história. Não importa quem você seja, talvez você esteja olhando a sua incapacidade. E talvez seja por isso que Deus está te chamando, porque não é pela sua capacidade. Deus costumava vir lá no Santíssimo, no Santo dos Santos. Mas Deus procurou alguém que o ouviu no quarto. E Deus quer falar. Deus quer se revelar. Interessante que quem entrasse no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, e não tivesse preparado, morreria na hora, mesmo que fosse um sacerdote, mesmo que tivesse feito todos os rituais, mas se ele não tivesse preparado, ele morreria. E Deus vai e procura alguém inexperiente, um menino, e Deus fala com ele, e ele não morre. Porque
Samuel não entrou no Santo dos Santos, mas o Santo dos Santos entrou no coração de Samuel. E quando Deus entra no nosso coração, Ele nos transforma de meninos em um profeta. Deus está escolhendo e separando quem o ouvir. Deus veio ali e parou. Ah, glória a Deus. Deus veio, Deus desceu, Deus entrou no quarto. O quarto fala de lugar santo, de lugar íntimo. Entra no teu quarto, fecha a porta atrás de si, e o teu pai que te vê em secreto, em sigilo, ele te responderá. E ele diz ainda: Samuel, Samuel, ouça Deus falar com você. Deus está chamando pelo seu nome. Ele quer que você o ouça e responda. Só que Samuel, as primeiras chamadas, Samuel ele não entendeu, ele não sabia que era Deus, ele ouviu Deus, e ele, ouvindo Deus, ele saiu do quarto e foi até ao quarto do sacerdote Eli e disse: o Senhor me chamou? E o sacerdote disse: não te chamei, volta para o teu quarto, dorme. E o Senhor chamou de novo. E Deus nos chama de novo. E nos chama de novo. Samuel saiu do quarto, mas Deus continuou no quarto e chamou. E chamou. Nós vemos aqui duas naturezas daquele que ouviu a voz de Deus, mas ele saiu do quarto e foi até ao quarto do sacerdote. Existem dois ambientes. E isso fala no meu coração que, né, mesmo a gente ouvindo a voz de Deus, muitas vezes nós achamos que é o pastor, ou é o profeta, ou é uma outra pessoa, é esse que vai nos dar a solução. Porque nós ouvimos Deus, mas ouvimos também a nossa natureza. Mesmo quando Deus profetiza para o nosso futuro, nós sempre vamos voltar a conferir o nosso passado, a nossa natureza. Nós achamos que somos pequenos. Ah, mas eu sou o menor da minha casa, a casa dos meus pais. Ah, mas eu sou fraco. Eu não sei falar, não sei me expressar, não tenho nenhum recurso, não passo de uma criança. Mas Deus continua a chamar: Samuel, Samuel. Enquanto nós olhamos para o nosso passado, Deus está olhando para o nosso futuro e para o nosso presente. Deus está apontando para o nosso futuro e o nosso presente. No verso 10, Deus diz: Deus veio ali e esteve, parou ali. Deus chama Samuel, Samuel sai do quarto, o sacerdote fala: quando você ouvir, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Interessante que o sacerdote conhecia o segredo, mas mesmo assim ele perdeu o sacerdócio. Porque quando ele entendeu que Deus estava chamando a Samuel e não estava chamando a ele, que Deus estava acordando a Samuel e não estava acordando ele, ele poderia ter se arrependido naquele instante, dizendo: Senhor, me perdoa. Senhor, me arrependo. Só que o sacerdote Eli não fez isso. E ele disse: Samuel, quando
você ouvir mais uma vez, você diga: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Saber apenas que nós somos chamados, saber que nós somos sacerdotes, saber que existe uma promessa para nós, isso não nos transforma. Mas responder a Deus, isso transforma. Em falar: Senhor, fala, porque teu servo ouve. O grande segredo de uma vida espiritual é quando nós ouvimos Deus e respondemos a Deus. Não basta ser crente. Não basta ter anos de igreja. Precisamos responder ao chamado de Deus. Deus chama uma igreja hoje vitoriosa, uma igreja cheia do propósito de Deus, dos planos de Deus. Deus está te chamando para uma nova vida. Que você ouça a voz de Deus e responda à voz de Deus. Gostaria também de estar fazendo um convite, se você tem sentido o toque de Deus sobre a tua vida, e gostaria que não só você, mas outros também pudessem ouvir esta mensagem. Compartilha. Você pode também usar o YouTube e fazer algum comentário. Deixa o teu comentário e nós vamos ver, ouvir e poder compartilhar junto das coisas que Deus tem falado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.